A história começa em uma escola americana, onde o clima de formatura está no ar. A protagonista, Emily, é uma jovem quieta, com um comportamento introspectivo e uma aparência modesta. Ela sempre foi observada, mas nunca fez parte dos grupos populares da escola. O antagonista, Jake, é o líder dos populares. Ele, ao lado de seus amigos, tem uma visão deturpada de Emily, considerando-a frágil e facilmente manipulável. Durante a formatura, a turma, em uma brincadeira cruel, decide jogar tinta em Emily durante a cerimônia, sem saber das consequências de suas ações. Enquanto os outros riam, Emily se manteve calada, mas seus olhos estavam fixos no chão, como se estivesse guardando algo dentro de si. Ela não reagiu na hora, mas havia algo em sua expressão que ninguém conseguiu entender. O mistério em torno de sua reação foi o que alimentou a curiosidade de alguns e o desprezo de outros. Neste ponto, começamos a entender que algo profundo e impactante se passava na mente de Emily, que mais tarde se revelará como um desejo de vingança. A reação dela é contida, mas poderosa, e este será o motor da trama a seguir. Emily vive em uma pequena cidade dos Estados Unidos, onde os valores tradicionais ainda dominam. Sua história de vida, marcada pela perda de um pai que se foi cedo demais, a moldou para ser uma jovem introspectiva e resiliente. Ela se refugiou nos estudos e na arte, longe das atenções que os outros jovens procuravam. Jake, por outro lado, vem de uma família rica e tradicional. Ele sempre teve tudo ao seu alcance, e sua confiança foi moldada pela popularidade que conquistou na escola. O ambiente de formatura reflete a disparidade entre eles. A festa é cheia de brilho, com risos e comemorações, mas Emily sente que tudo ao seu redor está desmoronando. Ela tenta se esconder na multidão, mas Jake a encontra e com seu grupo de amigos decide pregar uma peça nela. A forma como ele vê Emily está distante de qualquer empatia. Para ele, ela é apenas uma sombra de alguém que não tem nada a perder. Ao mesmo tempo, há uma tensão crescente entre Emily e seus poucos amigos, que não conseguem entender o que ela sente em relação a Jake e os outros populares. Enquanto isso, Emily começa a arquitetar algo para dar a resposta que todos ignoram. Ela não será a vítima. O episódio da tinta marca o início de uma escalada. Emily não se vinga imediatamente, mas o ato de humilhação a corrói por dentro. Ela começa a estudar seus agressores, principalmente Jake e seus amigos, observando seus comportamentos e descobrindo fraquezas. A cada passo, ela se aproxima de uma vingança cuidadosamente calculada. O relacionamento de Emily com seus poucos amigos vai se deteriorando, pois ela começa a mudar. Ela se torna mais reservada, calculista e começa a planejar sua vingança com mais astúcia. A tensão entre ela e os outros aumenta, pois ela não compartilha seus sentimentos, apenas age. Em um de seus encontros com um velho amigo, ela menciona, de forma sutil, que sabe algo sobre Jake que ele jamais imaginaria. Jake, por sua vez, começa a perceber que Emily não é mais a garota submissa de antes. Ele nota o silêncio dela e suas pequenas atitudes, que antes passavam despercebidas, agora são observadas com mais atenção. Mas ele ainda acredita que a humilhação do dia da formatura foi algo sem consequências. Ele está errado. Emily começa a investir em suas habilidades, aprimorando suas técnicas para a vingança que está por vir. Ela usa seu tempo livre para aprender sobre tecnologia, começando a hackear e a invadir perfis nas redes sociais de Jake e seus amigos. Ela começa a criar uma rede de informações, utilizando as fraquezas de seus agressores a seu favor. Cada movimento é uma peça no tabuleiro, e Emily se torna uma força invisível a ser reconhecida. No entanto, não se trata apenas de vingança contra Jake. A verdadeira batalha de Emily é contra si mesma. Uma luta interna para equilibrar seu desejo de retribuição com a necessidade de manter a compostura. À medida que ela se distancia de seus amigos e se aproxima do seu objetivo, ela começa a se perguntar se sua transformação vale o preço. Ela começa a se perder em sua própria criação. Enquanto isso, os amigos de Jake começam a perceber que algo está errado, mas ainda não conseguem identificar a fonte da tensão. Emily, com seu novo poder, começa a se tornar um enigma para todos ao seu redor. Mas o que ela não sabe é que Jake está prestes a descobrir mais sobre ela do que ela imaginou. Emily finalmente chega ao ponto em que a vingança se torna inevitável.
Ela descobre uma fragilidade oculta em Jake, algo que ele fez no passado e que, se revelado, poderá destruir sua imagem de popularidade e poder. Emily começa a arquitetar uma situação onde Jake será desmascarado publicamente. Ela manipula os acontecimentos de forma a se tornar a narradora invisível de sua própria história de vingança. No entanto, Jake também se aproxima de uma descoberta. Ele começa a perceber que está sendo vigiado, e a tensão entre ele e Emily atinge seu ápice. Em um confronto silencioso, Emily revela a Jake que ela sabe tudo sobre seu segredo. Jake tenta se defender, mas é tarde demais. A vingança está em curso, e ele não pode mais escapar. Após o confronto, Jake se vê à mercê das consequências de seus próprios atos. A humilhação pública que Emily preparou para ele é devastadora. Ela usa a rede de informações que construiu para vazar detalhes do segredo de Jake, algo que ele havia tentado enterrar no passado. Quando a verdade vem à tona, o impacto é imediato. Ele perde a popularidade que tanto cultivou, e seus amigos começam a se afastar, desconfiados de seu comportamento. O que antes era um círculo de admiração e respeito se transforma em um grupo de abandonados. Emily, por outro lado, observa tudo de longe, satisfeita por ter alcançado seu objetivo, mas ao mesmo tempo estranhamente vazia. Ela percebe que, apesar de ter destruído a imagem de Jake, a vingança não lhe trouxe a paz que ela imaginava. A cada passo que ele dá em direção à destruição, ela começa a questionar suas próprias ações. A dor de ter sido humilhada de forma tão cruel nunca desapareceu, mas a sensação de justiça parece insustentável. A história de Emily começa a ser conhecida por outros alunos, e ela é vista de uma forma ambígua. Alguns a respeitam pela coragem, outros a condenam pela frieza. Emily começa a perceber que, ao se vingar de Jake, ela se afastou do que a tornava quem ela realmente era. Ela se pergunta se valeu a pena, mas suas dúvidas são abafadas pela certeza de que sua vingança foi merecida. Jake, em sua queda, tenta lutar para reverter a situação, mas ele sabe que as consequências de suas ações são irreversíveis. Ele busca desculpas e tenta reconstruir sua vida, mas é tarde demais. O que ele não sabia era que Emily, em sua transformação, se tornara alguém mais implacável do que ele jamais imaginou. Emily, embora tenha atingido seu objetivo, começa a enfrentar a realidade do preço da vingança. Ela se dá conta de que, ao destruir Jake, ela também destruiu partes de si mesma. Sua jornada não terminou com a humilhação dele, mas com a percepção de que seu desejo de vingança foi alimentado por um vazio emocional profundo. Ela sente uma dor interna, uma sensação de perda que nunca poderia ser preenchida por justiça. A transformação de Emily não é apenas uma evolução de sua força, mas uma reconciliação com a própria dor. Ela começa a entender que, embora sua vingança tenha sido satisfatória no momento, ela precisa olhar para si mesma e refletir sobre como seguir em frente. Os sentimentos que ela guardou por tanto tempo se tornam mais claros, e ela encontra um novo caminho para se curar, longe da necessidade de vingança. A história se desenrola enquanto Emily tenta encontrar um equilíbrio entre sua identidade antes e depois da vingança. Ela começa a se abrir novamente para as pessoas ao seu redor, buscando a reconexão com amizades antigas e abandonadas. Sua trajetória de crescimento é um reflexo de sua luta interna para não se perder em seu próprio sofrimento. Ao mesmo tempo, Jake, em sua queda, tenta se reerguer e procurar o perdão. Ele encontra em sua redenção uma forma de recuperar o que perdeu, mas sabe que nunca será mais o mesmo. Emily, ao refletir sobre sua transformação, decide que, embora a vingança tenha dado sentido à sua dor, ela pode finalmente escolher o que quer para o futuro. À medida que a história se aproxima do clímax, Emily se vê em uma encruzilhada. Ela sabe que pode continuar seu caminho de vingança e destruição, mas começa a se perguntar se isso realmente lhe trará a paz que ela tanto busca. Ao mesmo tempo, Jake, em sua tentativa de reverter sua queda, cria uma última jogada para recuperar o que perdeu. Ele tenta reconquistar a confiança de seus amigos e começa a buscar um modo de se aproximar de Emily, não mais como o agressor, mas como alguém arrependido. Enquanto o reencontro deles se aproxima, a tensão cresce. Emily se prepara para o confronto final, mas desta vez não é apenas sobre humilhar Jake.
mas sobre entender o que ela realmente quer para sua vida. O dilema interno de Emily se intensifica, pois ela percebe que a verdadeira batalha não está mais em destruir Jake, mas em reconciliar-se consigo mesma. A vingança que parecia justa e necessária se transforma em um peso que ela não sabe mais carregar. Jake, por outro lado, está ciente de que a única maneira de recuperar sua vida é enfrentar Emily e aceitar as consequências de suas ações. Ele não sabe como ela reagirá, mas sabe que o confronto final é inevitável. Os dois se aproximam, não com a intenção de destruir um ao outro, mas com o peso do que aconteceu e daquilo que precisam superar. O clímax chega quando Emily e Jake se encontram pela última vez, em um momento de grande tensão. Emily, agora mais centrada, não está mais motivada pela raiva cega que a consumiu antes. Ela se preparou para esse momento, e embora ainda exista uma certa dor, ela não busca mais destruição. No entanto, Jake, ainda tentando recuperar o que perdeu, se apresenta com uma sinceridade que Emily não esperava. Ele não vem para justificar seus erros ou pedir desculpas vazias. Ele vem para mostrar que, ao longo de sua queda, aprendeu algo que nunca soubera antes: a verdadeira importância da humildade. Jake, com os olhos mais maduros e o semblante de alguém que realmente sofreu, se coloca diante de Emily e diz: "Eu te fiz mal, e sei que nada pode apagar o que fiz. Mas o que posso fazer agora é tentar ser uma pessoa melhor, se você me permitir." A sinceridade nas palavras dele ressoa com Emily, que vê, pela primeira vez, que a vingança não a preencheu como ela imaginava. No entanto, ela sabe que não pode simplesmente esquecer tudo o que passou. O clima é pesado, e o silêncio entre eles é denso, mas não mais carregado de ódio. Emily, com a dor ainda pulsando, responde: "Não sei se posso perdoar você, Jake, mas posso te dar uma chance de mudar. Para você, para os outros, para si mesmo." Ela não está pronta para aceitar a reconciliação completa, mas decide que a última peça do quebra-cabeça será sua própria decisão de seguir em frente. Enquanto os dois tentam processar as palavras e as emoções que os envolvem, algo acontece. Um terceiro personagem, alguém do passado de Jake e Emily, aparece inesperadamente. Esse personagem tem informações que poderiam destruir ambos, revelando algo sobre Jake que ele temia. No entanto, essa revelação traz uma reviravolta. Esse segredo, tão bem guardado, acaba por libertar Emily de seu próprio ciclo de vingança, pois ela percebe que sua dor não precisa ser perpetuada. Ao invés de se deixar levar pela raiva, ela opta por deixá-lo ir, sem explodir o segredo. A decisão de Emily transforma a cena. Ela não deixa a vingança dominar mais suas ações. A tensão se dissolve e os dois, com olhos cheios de entendimento mútuo, caminham para um futuro que ainda não está totalmente claro, mas que tem a promessa de transformação. Jake, com o peso de suas ações, começa a reconstruir sua vida, enquanto Emily, com uma sensação de alívio, percebe que a verdadeira vitória é a paz que encontra dentro de si. Após o confronto final, a história se encaminha para suas consequências mais duradouras. Jake, com a ajuda de Emily, começa uma jornada de redenção. Ele é confrontado com os danos irreparáveis que causou em sua vida e na vida dos outros, mas agora tem a chance de provar que pode mudar. Ele começa a trabalhar voluntariamente com aqueles que ele prejudicou e tenta restaurar sua imagem aos poucos, sem esperar que todos o aceitem de imediato. Emily, por sua vez, sente uma grande transformação interna. Sua decisão de perdoar a si mesma, ao invés de se perder na vingança, traz uma sensação de liberdade. Ela começa a se reconectar com aqueles que estavam ao seu redor antes da raiva consumir sua vida. Seus amigos e familiares, que se afastaram devido à sua obsessão pela vingança, gradualmente começam a vê-la de uma maneira diferente. Ela se torna uma pessoa mais forte e mais centrada, com o poder de controlar seu destino, sem ser definida pelos erros do passado. O relacionamento entre Emily e Jake permanece distante, mas respeitoso. Eles sabem que o que aconteceu entre eles jamais poderá ser esquecido, mas ambos entendem que seguir em frente é a única maneira de realmente curar suas feridas. Eles não se tornam amigos, mas se tornam duas pessoas que se respeitam, que entendem a dor e o arrependimento do outro. Emily continua sua vida com uma nova visão do mundo. A vingança a ensinou uma lição importante: que a verdadeira força não está em destruir os outros,
mas em aprender a se superar, perdoar e seguir em frente. A história termina com Emily caminhando para um futuro onde a paz interna é a sua maior conquista. Alguns anos depois, Emily reflete sobre tudo o que passou. Ela se tornou uma mulher bem-sucedida e respeitada, alguém que aprendeu a lidar com as adversidades da vida sem recorrer à vingança. Em uma conversa com um amigo próximo, ela sorri e diz: "Às vezes, o maior desafio é se libertar daquilo que nos mantém presos. E foi isso que me libertou." Jake, por sua vez, seguiu seu próprio caminho de transformação, embora sem contato constante com Emily. Ambos, em seus próprios mundos, descobriram que, apesar da dor, a vida pode continuar a oferecer novos começos. Agora que você terminou de ler essa jornada de vingança, redenção e crescimento, convidamos você a refletir sobre o que realmente importa em sua própria vida. Compartilhe suas impressões sobre como as escolhas de Emily e Jake impactaram suas vidas e o que você faria em uma situação semelhante. A história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há espaço para a transformação. Não deixe de compartilhar essa história com aqueles que também precisam entender o poder da superação. Que a força de perdoar a si mesmo possa ser a chave para um futuro mais leve.